Meus amigos, hoje a gente fez a transmissão na Rádio Barolo e a gente começou a ajustar, como eu tô aqui em Jundiaí, a gente começou a ajustar os equipamentos mais ou menos umas 8h15, 8h10, 8h15, na hora do aquecimento do São Paulo, na hora que os jogadores do São Paulo estavam aquecendo. E eu tô aqui na televisão, a gente está ajustando os equipamentos, e eu olho, começo a reparar no aquecimento do São Paulo, no aquecimento dos jogadores do São Paulo. E me chamou muito a atenção, porque eu nunca vi um aquecimento, jamais vi no futebol profissional, um aquecimento como eu vi hoje o aquecimento dos jogadores do São Paulo. Vocês chegaram a ver o aquecimento dos jogadores do São Paulo? As brincadeiras, as risadas, a má vontade. A impressão que eu tive foi que era um aquecimento para um churrasco. Eles iam para um churrasco. Quando começou o jogo e a gente percebeu o que estava acontecendo, depois do primeiro gol, daquele lance do pênalti do Alan Franco, que ele vai na bola daquele jeito esquisito, depois da dividida do Ferrarese no gol, depois naquele passe do Alan Franco que ele deu para trás ali pro Yang, que o menino chutou na trave. Quando terminou o primeiro tempo 3-0, eu falei na transmissão o seguinte: a gente sabe que o time do São Paulo é podre, a gente sabe que o time do São Paulo tem jogadores bizarros, a gente sabe que o time do São Paulo é ruim, a gente sabe que o time do São Paulo é fraco. Só que hoje, eu falei na transmissão, tem alguma coisa muito errada acontecendo no Maracanã. Não é só ruindade. Não é só ruindade dos caras. Não é só o Fluminense jogando melhor, não é só isso. O semblante dos jogadores do São Paulo estava de um jeito que eu, com 55 anos de torcedor, eu nunca vi o semblante dos jogadores do São Paulo como eu vi durante o primeiro tempo e também boa parte do segundo tempo. Eu fiquei tentando imaginar o que seria, o que poderia estar acontecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, com toda a sinceridade do mundo. Eu não quero ser leviano aqui de ficar inventando suposições e teorias da conspiração. Mas a gente sabe, porque acompanha minimamente os bastidores do São Paulo, e sabe, inclusive falamos no vídeo de ontem, que a gestão do senhor Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, está se esvaindo, graças à incompetência dele. Com os jogadores, o Casares já é um motivo de revolta dos jogadores. Desde sempre, desde os atrasos de salário, desde as palhaçadas que ele faz, desde a péssima gestão, mas principalmente dos atrasos de salário, e a situação dele com os jogadores começou a se complicar muito quando ele veio dar aquela entrevista patética dizendo que o São Paulo estava diminuindo a dívida e devendo salário para jogador. Aquilo pegou muito mal. Já vinha mal, né? Ele já vinha sendo muito cobrado internamente pelos jogadores. Tudo que ele fala, as atrocidades que ele fala, as mentiras que ele conta, as bobagens que ele fala. E hoje, durante o jogo, a gente percebeu, eu comecei a desconfiar, porque ele não foi para o Rio de Janeiro de novo. O presidente do São Paulo não está indo mais aos jogos do São Paulo. Ele não foi em nenhum jogo na Vila Belmiro e não foi hoje para o Rio de Janeiro. Ele foi na Neoquímica Arena porque era a torcida única, provavelmente a torcida do Corinthians ia aplaudi-lo, né? Porque não ia xingá-lo, ia aplaudi-lo. Se eu fosse corintiano, eu gritaria "Fica Casares" se eu ouvisse na Neoquímica Arena. Pois bem, o São Paulo teve um comportamento no primeiro tempo suspeito. Eu vou dizer suspeito, tá, gente? No segundo tempo, tomando de 5-0, os jogadores do São Paulo estavam marcando a saída de bola do Fluminense e tomando contra-ataque para tomar o quinto e o sexto gol. E aquilo começou a me incomodar de um jeito, porque a ruindade, a gente sabe como é, a gente entende, o São Paulo é podre, esses jogadores são podres. Quando acabou o jogo, veio a entrevista do Luiz Gustavo. Eu não sei se você chegou a ver. O Luiz Gustavo, vou resumir basicamente o que ele disse que acabou, que tem que chegar, as pessoas têm que assumir responsabilidades e aparecer para falar, aparecer para assumir as responsabilidades, porque o São Paulo está destruído, a gente sabe.
E aí eu entendi tudo o que aconteceu. O que está acontecendo, na verdade, no São Paulo. Meus amigos, é o fundo do poço. O São Paulo hoje foi decretada a morte do São Paulo. O São Paulo já respira por aparelhos na mão dessas pessoas há muito tempo. Mas hoje, o 6-0 e o Luiz Gustavo decretaram a morte oficial do São Paulo. O São Paulo morreu hoje. E eu gostaria muito de fazer um pedido para você, torcedor do São Paulo, porque a gente sabe que dentro da enorme torcida do São Paulo, a gente tem várias vertentes, a gente tem várias maneiras de olhar, e eu respeito todas elas. Mas você que está aqui, muito provavelmente a grande maioria que está aqui, sabe e acompanha o São Paulo, e sabe, mesmo que acompanhe minimamente, sabe o que acontece no São Paulo. Sabe todos os podres, sabe todos os absurdos, sabe toda a podridão que existe dentro do São Paulo Futebol Clube, e você sabe, eu sei que você sabe, quem são os verdadeiros culpados. E eu gostaria muito que a gente, nós, São Paulinos, os que têm um sentimento de verdade, né? Eu não estou falando que os que se vendem, eu não estou falando que o que se vende por pequenos privilégios ou grandes privilégios. Eu não estou dizendo para o alienado, eu não tô falando aqui pro cara que diz que a culpa é minha porque eu criticava o Zubeldia. Eu não vou, porque eu até comentei na rádio que eu até dei uma resposta para um cara que estava lá na rádio, que ele falou isso, né? Que eu criticava o Zubeldia. Eu acho que quem acompanha o trabalho da gente aqui sabe que desde 2020, quando o Diniz saiu, eu falo que o problema do São Paulo muitas vezes é treinador também, só que está muito longe de ser só o treinador. Não adianta nada você trocar o treinador e continuar toda a estrutura que está lá. E eu disse isso quando o Zubeldia saiu. O São Paulo pode trazer o treinador que for, não vai resolver nada, porque o Casares vai continuar como presidente, o Belmonte vai ser o diretor de futebol, os 260 conselheiros vão continuar os mesmos, a estrutura de poder vai continuar a mesma. Só que eu tomei uma decisão que eu não vou discutir com esse tipo de torcedor que acha que o São Paulo está nessa situação porque o Zubeldia foi mandado embora. Porque aí é uma incapacidade minha, tá, gente? Eu não tenho como explicar para essa pessoa que não é isso. Eu não tenho como explicar que a crítica ao Zubeldia era a mesma do Rogério Ceni, era a mesma do Diniz, era a mesma do Dorival e alguns. Não tem como explicar. Até porque a gente sabe que tem muita gente que fala isso porque quer aparecer, porque quer atenção, é o tal do carente, que quer que eu responda, que eu fale. Mas tem também as pessoas que têm uma dificuldade de compreensão, que aí eu não vou chamar de burro, mas tem uma dificuldade de compreensão. E eu, com 55 anos, eu nunca aprendi a desenhar, eu não sei desenhar. Então, só que eu gostaria que você, que tem uma visão, né, que sabe do que está acontecendo e está se sentindo tão humilhado, envergonhado quanto eu, que a gente não entrasse nessa discussão rasa com essa gente que acha que a culpa é do Luciano só, a culpa é do Crespo só, a culpa é do, sei lá, do Ferrarese só, ou do Zubeldia, que é o bom, e que... Porque essa discussão, quando a gente fica nesse nível de discussão raso, não resolve o problema e a gente não consegue apontar para os outros as verdadeiras razões do São Paulo estar no fundo do poço, que é a gestão do mesmo grupo de pessoas há 15 anos, que vem destruindo o clube, assassinando o clube, e hoje foi tirado o aparelho da tomada. O São Paulo morreu hoje. Meus amigos, o São Paulo vai ser rebaixado mais dia menos dia. Eu estou muito preocupado e acho que o São Paulo tem grandes chances de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Porque nada vai mudar. A gente está em dezembro, o Campeonato Paulista começa em janeiro, nada vai mudar. O presidente, o covarde do presidente Júlio Casares, não vai renunciar. Ele já está muito preocupado com a eleição, quem que ele vai colocar no poder no lugar dele. Ele abandonou o São Paulo já há muito tempo. Ele, Belmonte, Muricy, esses caras abandonaram o São Paulo já há muito tempo. Ele vai continuar. Não vai ter lista de dispensa, porque o São Paulo tem contratos longos com determinados jogadores e não vai rescindir contrato porque não tem dinheiro para pagar. Então não tem lista de dispensa. Ninguém nessa gestão vai ter coragem, vai ter
culhão para mandar jogador embora. Não vai. A gente não vai ter lista de dispensa. A gente não vai contratar. Nós não vamos contratar. Porque o clube foi destruído e não tem dinheiro. Essa mesma gente destruiu o clube. E agora chora porque não tem dinheiro. O departamento médico não vai mudar. Porque se mudar as pessoas que estão lá, vai melindrar os bastidores do São Paulo e a eleição está aí. Então esses caras que estão no poder, eles precisam articular com as pessoas que estão lá para conseguirem vencer a eleição no ano que vem. Então, não vai ter lista de dispensa, não vai contratar jogador. Os profissionais não vão mudar. Os dirigentes não vão mudar. O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Paulista? O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Eu não vejo nada que me faça acreditar, que me faça ter um fio de esperança. Só que hoje, vamos procurar um lado bom dessa história toda? Vamos procurar um lado bom? Eu acho um jogador extremamente mediano, que já teve um momento bom anos atrás, que joga com a mesma intensidade que o futebol exigia 10 anos atrás, que é o Luiz Gustavo. Mas hoje, pela primeira vez em muitos anos, eu vi um jogador do São Paulo cuspir na cara de um dirigente podre, como o Luiz Gustavo fez hoje. A situação chegou a um ponto tão insuportável, que precisou um jogador em fim de carreira, que muito provavelmente não vai mais renovar o contrato depois do que ele falou hoje, expor essa gente. O Rogério Ceni já tinha feito isso quando ele falou da questão da água da piscina, né? Vocês lembram? Mas aquilo era uma cobrança estrutural, era uma cobrança institucional que devia mudar, já foi importantíssima, né? Porque os caras se coçaram, pelo menos eles colocaram água na piscina. Não sei como está hoje, mas o que o Luiz Gustavo fez hoje foi muito mais importante do que ele fez em todos os jogos que ele vestiu a camisa do São Paulo. Ele expôs essa gente. Mesmo para aqueles que não querem ver. Porque são muito bem recompensados por isso, ou simplesmente por ignorância, por achar que é o Zubeldia, que é o São Paulo está assim por causa do Zubeldia, não é mais o treinador. Então, talvez, não sei, exista alguma esperança dessa gente que comanda o São Paulo finalmente ter um mínimo de dignidade e tomar algum tipo de atitude. A que eu gostaria que fosse é que todos eles pedissem demissão hoje. Belmonte, Muricy, Rui Costa, e o Casares renunciasse. Mas eu acho que depois do que o Luiz Gustavo falou, sinceramente é uma opinião, tá, gente? Precisa ser muito, muito, muito sem vergonha na cara de continuar trabalhando no São Paulo. De continuar amanhã indo trabalhar no São Paulo como se nada tivesse acontecido. Precisa ter zero dignidade. Precisa ter zero hombridade para não tomar uma atitude depois do que o Luiz Gustavo falou. Sinceramente. Eu acho que o mais covarde, o mais Zé Ninguém do mundo não aguenta ficar quieto depois de ouvir um funcionário dele falar o que ele falou hoje, o que o Luiz Gustavo falou hoje. Sinceramente, precisa ser muito sangue de barata, precisa ser muito frouxo, ou deve ser muito bom trabalhar no São Paulo para engolir o sapo desse tamanho que o Luiz Gustavo jogou na cabeça dessa gente, junto com uma bela cusparada no olho de cada um. Eu queria muito saber a sua opinião, eu queria muito saber o que você acha de tudo isso. E eu só quero destacar mais uma vez que eu, pessoalmente, não tenho nada contra esses caras. Nada. Sabe por que eu não tenho nada? Porque para mim, eles, como pessoas, não são absolutamente nada. Eles não são nada na minha vida. Júlio Casares, Belmonte, Muricy, jogadores, departamento médico, conselheiros, para mim, esses caras não representam absolutamente nada na minha vida, nada.
Hoje eles eram um nada e amanhã vão continuar sendo um absoluto nada. Eu sei que para muitos deles eu tenho mais importância na vida deles do que eles têm na minha. Na minha eles não têm nenhuma importância. A importância que eles têm para mim na minha vida é a questão profissional, que hoje eles vestem a camisa do time que eu amo, ou dirigem o time que eu amo. A partir do momento que eles saem do clube, eles são nada até nisso também. Então, não é pessoal, eu não tenho nada pessoal contra esses caras, até porque eu não tenho nenhuma afinidade com esses caras, é uma questão de afinidade, de valores, eu não tenho nada me identifica com essa gente, nada me identifica com essa gente. O que poderia identificar talvez fosse o amor pelo São Paulo, mas quem tem amor pelo São Paulo aí dessa gente, meus queridos? Quem tem? O meu compromisso aqui não é com esses caras, não é. O meu compromisso aqui é com a instituição e com você que está aqui. Com você que não tem essa visão rasa e burra de achar que o Zubeldia é o culpado, ou é o responsável, é o salvador da pátria, ou eu sou o culpado porque eu criticava o Zubeldia e não falava de todos os outros técnicos, que o problema não era técnico. O meu trabalho é para você, a gente está aqui junto. Eu já cansei de falar para vocês, resolve? Não, não resolve, a gente está vendo que não resolve. É dar burro em ponta de faca. É lutar contra uma estrutura podre que é invencível, é invencível. O São Paulo não tem solução, até porque está morto. E morto, até onde eu sei, não resolve nada, absolutamente nada. O que me deixa menos triste e menos angustiado é que a voz que eu tenho aqui, junto com vocês, a voz que nós temos, porque não adianta nada eu falar aqui se ninguém visse, se você não repercutisse aqui, se você não estivesse comentando agora, como você está no dedo aí no teclado, no celular, comentando, não adiantaria nada. A gente tá aqui, eu tá falando aqui sozinho. O que me garante uma noite de sono um pouco mais tranquila é que eu vou estar aqui amanhã de novo. E saber que o que eu falo incomoda muito esses caras. Muito, muito. Tanto que eles me odeiam profundamente. E tomam atitudes contra mim, que eu estou esperando só a oportunidade de contar para vocês, atitudes contra mim, querendo o meu mal, querendo me prejudicar, propositadamente. Então, quando isso acontece, quando eu recebo uma notícia dessa, que tem gente lá dentro, esses que eu cobro e critico, que agem premeditadamente para me prejudicar enormemente, não é prejudicar pouco não, é prejudicar, eles fazem de propósito, estrategicamente, reunidos, não só dentro do clube, gente fora também, viu? Gente fora também, da imprensa, já estou começando a falar, mas não devia. Quando eles agem desse jeito para me prejudicar, eu sinto o quanto eu incomodo essa gente. E não estou sozinho. Só um aviso para vocês, tá, gente? Essa gente que quer me prejudicar, não vocês que estão aqui. Eu não estou sozinho, viu? Parece que eu estou sozinho aqui, porque eu gravo num estúdio sozinho. Parece que eu sou só um velho louco que fica aqui esbravejando. Mas eu posso garantir para vocês, eu juro pela alma da minha mãe e do meu pai e pela saúde da Érica. Eu não estou sozinho. Não estou sozinho. O time que está do meu lado é muito, mas muito pesado. E eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de vocês. E por mais que vocês tentem me fazer mal, vocês vão continuar sendo o que vocês sempre foram para mim. Nada. Absolutamente nada. O São Paulo não. O São Paulo é gigante, continua sendo gigante e continua sendo gigante no meu coração, pelo sentimento que eu tenho. E agora, depois de 55 anos, agora um pouco mais, né, um tempo atrás, além da instituição, as pessoas que me acompanham aqui, as pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que me encontram na rua e falam do São Paulo e têm um sentimento pelo São Paulo, essas pessoas sim ganharam uma importância absurda na minha vida. Até porque elas fazem parte desse time foda que eu tô falando. Elas fazem parte. Então, o meu recado final é para você que está aqui assistindo e que está machucado quanto eu estou machucado. A gente está junto, Aconteça o que acontecer, a gente está junto. E vamos fazer um pacto. Vamos atormentar esses caras.
de todas as formas que a gente puder, desde que seja dentro da ética, do respeito, da medida do possível, dentro do que esses caras mereçam de respeito. Não precisa ameaçar, não precisa agredir, não precisa nada disso. Mas a gente tem a arma da voz, a gente tem as redes sociais, a gente tem a indignação, a gente tem o sentimento pelo São Paulo Futebol Clube, que eles não têm. Essa é a nossa grande vantagem. A minha grande vantagem e a sua grande vantagem é o sentimento que a gente tem pelo São Paulo. E eles não têm. Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra amanhã. Vou pedir para você comentar, fazer o comentando comentários. Quero agradecer o pessoal da Golcase que me mandou amanhã eu vou mostrar para vocês. Eles me mandaram os produtos da Black Friday. Aproveita lá, porque o pessoal também, eu também devo uma satisfação para o pessoal da Golcase, porque eles são as pessoas que, as empresas que estão aqui com a gente, e eles também não têm medo de cara feia. Eles também sofrem por estar aqui com a gente e bancar o canal e ajudar no canal. O pessoal da Golcase é muito sério. E as empresas que estão aqui com a gente também, não só a Golcase, como também a KTO, como também as pessoas que estão aqui, eu peço para você prestigiar essas empresas também. Porque também tem que ter culhão para estar aqui nesse canal. Tem que ter culhão. Não é fácil. Não é fácil. A minha vida seria muito mais fácil se eu fosse um vendido. Pode acreditar. A minha vida seria muito mais fácil se eu fosse um vendido. Mas eu não sou. Por orgulho do meu pai e da minha mãe, eu não sou. E é por isso que você está aqui. Eu tenho certeza que é por isso que você está aqui. Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra amanhã. Peço para você não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo. E se você quiser continuar, a gente está aqui, junto, sempre junto. Um abraço.